Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que nos escuta. Esse é mais um episódio do seu Qual é Podcast, trazendo mais uma dose semanal de bate-papo, conversa, entretenimento e também informação aqui na sua timeline do Spotify, Deezer e outros agregadores de podcast que nós estamos aí. Hoje tô com meu segundo host aqui, Yuri Laranjeira. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, boa noite, Bruno. Certo, e um convidado ilustre, né? Primeira vez aí que a gente tem uma pessoa de alto calibre aqui para falar com a gente. Ele é advogado e professor de filosofia do direito, Leandro Cordioli. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Bruno, tudo bem, Yuri. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, que nem você diz, né? Para o pessoal Exatamente. Que escuta também, né? Então, eu estou muito feliz pelo convite e ansioso por essa experiência, como eu estava dizendo para vocês. Não é uma experiência que eu tenho canal no YouTube, Leandro Cordioli, tenho redes sociais, mas não é a primeira vez, estou debutando aqui em podcast, né? Essa mídia que ela apela para o som, não para a imagem, e o que eu acho que é bem interessante, porque ao mesmo tempo é curioso, né, como as coisas voltam, isso é uma retomada também da cultura do rádio. Eu me lembro mesmo, há alguns anos atrás ainda, por exemplo, a minha mãe, já agora há pouco, né, havia televisão e tudo, mas ela não consegue abandonar o radiozinho dela, né, e o podcast também apela para essa outra forma de comunicação que é muito interessante e que eu acho que tem um alcance até maior que mesmo que as mídias de vídeo, né. Correto, porque se você tá no transporte, tá, né, fazendo alguma outra coisa que toma sua atenção, só o áudio já te ajuda a você consumir uma outra mídia, né? E a gente falou também sobre isso em outro episódio, que é Qual é a do Rádio, né? O passado, presente e futuro do rádio, e a gente falou sobre isso também. Então, se quiser escutar na timeline, episódio também sobre rádio, tá aí pra todo mundo escutar. Yuri, levanta pra gente aí, qual que seria o tema hoje? Hoje nós iremos falar sobre direitos naturais, né, uma especialidade aí do professor, inclusive hoje, na minha opinião, é uma referência no assunto, porque eu fiz algumas pesquisas, etc, e, na minha opinião, eu acho que é o único que fala de forma clara e bem didática a respeito dessa temática hoje no YouTube, né, que ele tem um canal próprio. Então, professor, você pode se apresentar, falar um pouco sobre, até a sua ideia também de estar no YouTube, como que funciona? Bom, a minha formação, assim, eu sou advogado, né? Eu formei em Direito em 97 e tinha escritório de advocacia, era advogado de sangue, assim mesmo, de foro mesmo, né? Tinha alguns advogados contratados, mas 2004, 2005, eu resolvi fazer mestrado. Eu já tinha essa ideia de fazer mestrado, mas vinha fazendo especializações. Na época, mestrado não era tão acessível como é nos dias de hoje, né? Entendi. E eu resolvi fazer mestrado, desenvolver uma carreira acadêmica, e comecei a partir da academia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui com o professor Luiz Fernando Barzotto, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, comecei a me aproximar dessa tradição da lei natural. Eu tinha já alguma afinidade com Aristóteles, que é um filósofo grego, né? Então eu tinha alguma... Na faculdade de Direito, 92, 93, duas obras que haviam me chamado a atenção, assim, nessa parte geral que tem no começo da faculdade de Direito, que as duas obras fundamentais, assim, que tinham me marcado era tanto a Política de Aristóteles, quanto o Príncipe de Maquiavel, né? E aí, então eu já tinha essa familiaridade com filosofia, essa curiosidade pela filosofia, mas a minha formação era jurídica, eu era advogado, estudava leis, né? Mas o direito, ele se aproxima muito da filosofia, porque muitos institutos de direito e de direito constitucional, mas até mesmo de direito privado, existe uma filosofia do direito privado, por exemplo, mas de direito constitucional, eles são oriundos da filosofia. Só para dar um exemplo rápido aqui, né, assim, só para descomplicar, Montesquieu, por exemplo, quando você pega lá o artigo 2º da Constituição, que fala de separação dos poderes, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, por exemplo, e dependência e harmonia entre esses poderes, essa é uma ideia que é fruto, fundamentalmente, de um filósofo, que é Montesquieu, do espírito das leis, que desenvolveu essa ideia. Então, isso depois passou a integrar o constitucionalismo e, inclusive, está inscrito na Constituição
Federal Brasileira, então em outras constituições também, né? Então, mas é uma ideia que também já estava presente, por exemplo, na política de Aristóteles, de uma maneira mais incipiente que em Montesquieu, mas que também estava presente. Então, com isso, né, muitos institutos jurídicos que a gente estuda na Faculdade de Direito são fruto da filosofia e, de uma maneira mais ampla, filosofia mesmo, filosofia política, ética e jurídica, mas alguns mesmo da filosofia do direito, né? Por exemplo, outro exemplo agora que me vem à cabeça, que eu gosto muito, que é a The Feasibility, que é um instituto, é um expediente que foi desenvolvido por Herbert Hart, um filósofo do direito, que diz respeito a situações em que as pessoas têm direito a algo e a lei garante esse direito, mas mesmo não mudada a lei, mudadas as circunstâncias, faz com que a pessoa perca esse direito. Então, e é algo assim, às vezes eu coloco isso no YouTube, as pessoas estão querendo tirar os nossos direitos, mas quando você vai ver o que você vai ver que de fato é uma exigência de justiça, que apesar da lei não prever, a lei não prevê aquela exceção nas circunstâncias, é importante que seja excepcionado. Por exemplo, o caso que Hart e Numa Korn, que estudaram isso aí, sugeriam, que era o caso de uma neta que havia sido beneficiada por um testamento do seu avô, descobriu que o avô ia mudar o testamento e aí resolveu matar o avô para impedir ele de mudar o testamento. Na época, agora não me lembro se esse caso, o Hart e o McCormick são, o McCormick é um professor escocês e o Hart inglês, agora não me lembro se esse caso é dos Estados Unidos, é americano ou um caso inglês, eu não me lembro, tá? Mas é um caso que ficou muito famoso, inclusive, na filosofia do direito, e que serviu de paradigma para várias teorias, entre elas essa da defeasibility, porque o tribunal acabou decidindo que, em que pese a lei na época garantia a ela o direito à herança, o direito subjetivo de receber aquilo que o avô havia testado, e não prevê essa exceção no caso dela atentar contra a vida do avô, no direito brasileiro, hoje em dia isso já é uma exceção que está na lei, mas na época não tinha no direito inglês e no direito americano, ainda assim seria contra um princípio de fundo do direito conferir a ela essa herança, porque ela não poderia se beneficiar da própria torpeza, né? Ou seja, matar alguém que ia mudar o testamento para receber a herança, então ela ia ser beneficiada, né? Certo. E essa sua ideia recente de abrir um canal no YouTube foi por você também perceber que pessoas tinham interesse em saber sobre esse tema, ou você de alguma forma quis ser solidário com as pessoas e divulgar esse conhecimento? Pois é, inicialmente, certamente, eu vou te dizer, Yuri, o nosso mundo hoje em dia está meio assim, está havendo uma revolução, um paradigma, né? Eu, por exemplo, se você me pegasse ano passado, em março, 2020, em março, eu nunca tinha usado Google Meet, Zoom, tinha até um preconceito em relação a esse tipo de coisa, né? Vou te dizer, 2018, Yuri, eu certamente, se tu me perguntasse assim, o que o senhor acha a respeito de ensino à distância ou de vídeos ou coisa parecida, eu não era um consumidor de YouTube, por exemplo. Eu não consumia YouTube. Assim, muito pouco mesmo. Assim, era algum manual de alguma coisa, né? Assim, instruções de alguma coisa, né? Só que em 2018, eu tinha um grupo de pesquisa na universidade que eu lecionava na época, o grupo de pesquisa durou uns 11 anos, né? E a gente estava num ponto que tinha muita gente de longe que queria estudar com a gente, conosco lá, né? Um grupo de pesquisa em filosofia do direito. Muita gente interessada. E às vezes para viabilizar isso aí, às vezes convidava o cara e tal, mas sempre tinha a questão da distância. Já veio gente do norte do Brasil para estudar, né? O grupo de pesquisa. Aí vinha num único encontro, aquele negócio todo, né? E aí, combinando com os meus colegas, os meus alunos lá, a gente se deu conta que seria interessante, ou fazer uma experiência, né? De tentar transpor os nossos encontros para o YouTube, porque em que pese eu considerar na época que o ensino à distância não é a mesma coisa que o ensino presencial, acho que ele perde, eu só conseguia enxergar no que perdia, né, na época,
E eu conseguia já vislumbrar que o alcance dessas mídias sociais e o alcance de um canal no YouTube é que diferente do Instagram e do Facebook, o YouTube ele te possibilita botar um conteúdo educativo, né? Assim, Exato. o Instagram agora até um pouco, né? Mas não é diversão o Instagram, né? O YouTube você pode botar uma aula, o Spotify também, né? Porque um podcast pode ser educativo também. Então eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um encontro presencial e o grupo era aberto para alunos não só da universidade, então depois de noite eu faço a transmissão do nosso encontro presencial no YouTube, lá em live, né? Eu fazia live no Facebook e depois postava no YouTube. Então foi uma ideia que eu tive mais para aumentar o alcance do grupo de pesquisa, saída, né? Só que, como você sabe, o nosso mundo desde março do ano passado virou de ponta cabeça, né? Então as aulas viraram EAD também, à distância, e começamos a ter que nos obrigar como professores a aprender essas plataformas, como o Zoom, Google Meet, e certamente eu ainda acho que tem um espaço para aula presencial, né? Mas que o contato presencial ele é vantajoso. Mas, ao mesmo tempo, senhores, assim, essas questões virtuais nos abriram essa possibilidade de conhecer pessoas, de interagir com pessoas, participar de eventos. Por exemplo, agora, no final de outubro, eu vou participar de um evento no Peru. E não vou precisar sair da minha casa para ir no Peru, né? Talvez já participei em eventos, por exemplo, na Argentina, em outros países, que eu fui lá. Mas dessa vez, talvez no Peru, com todas essas barreiras sanitárias, talvez não tivesse nem como ir para lá, né? Não teria nem como se deslocar, ou poderia ser mais complicado. E agora me convidaram semana passada para participar, eu já confirmei, olhei minha agenda, e para mim participar de um evento internacional, vai ser Peru, Colômbia, Argentina, Brasil e outros países da América Latina, é simplesmente ligar o meu computador e o esforço é o mesmo que eu vou ter para falar com vocês. Então, inclusive aqui, nosso encontro hoje, né? Perfeito. Com o Yuri, assim, e o alcance que isso pode ter depois, né? Sim. Foi graças a isso que eu conheci o seu trabalho, né, através do YouTube. Eu pesquisando sobre direito. Eu não sou estudante de direito, eu sou um curioso do direito. E encontrei uma aula sua, comecei a assistir, vi que era bem didático, bem prático. E você vê, o seu trabalho no YouTube me alcançou, né? E você que falou que tinha um preconceito com isso, veja, né? O poder que isso tem. Eu moro em São Paulo, numa cidade tô bem longe da sua, e a gente está hoje aqui conversando, né? E o Bruno, qual é a tua cidade, Bruno? Eu sou de São Paulo também. Eu sou da capital, né? O Yuri é de Guarulhos, né? Que é onde fica o aeroporto nosso, na verdade, né? Onde o Yuri mora, né? Sim. Então... Eu tive em São Paulo num evento sobre direito natural 2019, eu acho que foi. E o direito natural ele tem se tornado um assunto mais recorrente ou você está trazendo isso para o nosso momento? Olha, eu estudo direito natural, como eu disse assim, eu era advogado e com afinidade com a filosofia. Quando eu comecei na verdade, eu parti para pós-graduação em filosofia e mestrado em filosofia do direito na época, né? Por necessidades do meu escritório de advocacia mesmo, né? Tem alguns vídeos até que eu conto isso, né? A importância da filosofia do direito. Para mim, não foi assim uma coisa teórica, para mim foi uma coisa prática. Como advogado, eu tinha que resolver alguns casos no meu escritório. E depois de fazer algumas especializações e concluir que a lei era aquilo mesmo, né? Inclusive, numa das especializações eu tinha um desembargador, um juiz, que era meu orientador, ele já tinha escrito algumas obras, e ele dizia, não, é assim mesmo, a lei é isso, não dá margem para interpretar, é isso aí. Então, ele concordou comigo, o meu problema não era mais de direito, mas era assim, ó, se a gente pensar o direito... Era um problema filosófico, professor? Sim, mas um problema de fundamentação de direito. Se a gente pensar o direito como algo que determina o que as pessoas podem, não podem ou devem fazer, né? Isso aí são as regras de direito determinam isso. Quando tu tem um problema, quando você é jurista e precisa resolver o que o direito pode, não pode ou deve fazer, ao que você vai socorrer?
Do que você vai, entende? Numa primeira instância, assim, no primeiro momento, a gente pode pensar no próprio direito, depois na Constituição, que dá algumas regras, né? Quem pode fazer lei, separação dos poderes, etc e tal. Mas chega uma hora que aí você tem que saber, né, se uma lei injusta é lei, que nesse caso da neta, assim, a lei é clara, não tem margem para interpretação. A lei diz, ela direito à herança, a lei é clara ali. Mas fere o nosso senso de justiça atribuir a herança à neta que matou o avô para receber a herança, né? Ou seja, fere essa premissa moral de que ninguém venha se beneficiar da própria torpeza, né? Então, talvez durante alguns séculos tenham dado a herança nessas situações, mas chega uma hora que a pessoa vai buscar um fundamento para mostrar que isso não é. E aí não é mais um problema de direito, aí é um problema de filosofia do direito. Perfeito. Fundamentação do direito. O meu primeiro contato com o direito natural foi lendo um livro sobre filosofia, né? Então, eu estava lendo um livro, eu não me recordo agora qual o livro foi, mas é um livro de um homem, mas é um livro político, de ciência política, né? Era um homem liberal e em certa parte do texto ele fala sobre direito natural, né? Mas assim, bem vago, aí daí ele fala, como o John Locke falava sobre propriedade, direito à propriedade, direito à vida, direito à liberdade, são direitos naturais, são inalienáveis, etc, etc. Bom, aquilo ficou na minha mente, falei, mas que diabo que é direito natural? Eu vou atrás disso daí. Daí, uma certa vez eu estava fazendo uma viagem, e no aeroporto, naquelas bibliotecas do aeroporto, eu encontrei um livro de um professor chamado Marcos Oliveira de Mello. E o nome do livro é Direito Natural, Direito Positivo e Humanismo Fraternal, uma ideia de justiça. E eu falei, bom, o livro fala sobre direito natural. Os textos que eu já tinha lido também falavam meio que por cima disso. Vou ler esse livro. Neste livro foi que eu tive o contato mais a fundo sobre a temática. Então, no livro ele vai falar de Aristóteles, de Kant, da patrística, da escolástica, Platão, Norberto Bobbio, que em alguns vídeos o senhor cita, né? Então, foi nesse conteúdo de ciência política que eu tive acesso a esse conhecimento, né? E aí no livro ele me despertou uma coisa interessante, que fala sobre direitos humanos, né? Que também tá baseado nesse tal de direito natural. Vai falar sobre uma questão que mais a pouco o senhor pode também comentar, que eu acho super interessante, que eles dizem que esse direito está um pouco, vamos dizer assim, é algo meio arcaico, porque ele está um pouco meio que baseado em algo meio que metafísico, né? Então, foi aí que eu tive o contato. Então eu fiquei muito curioso, e aí eu comecei a pesquisar sobre a temática. E aí, nessa pesquisa, em uma delas eu caí num vídeo seu, e onde você explicava e etc. Sobre o tema. Perfeito. Eu também, Yuri, que nem eu estava falando, em 2005 eu não tinha muito esse contato, tinha alguma afinidade com Aristóteles, que é tipo assim, um dos avós do direito natural, talvez, né? Mas também não tinha muita afinidade. Eu era advogado e preocupado com leis, né? Só que aí, o que acontece? Quando a gente começa a estudar o que as leis, né, podem ou não podem ou devem fazer, a gente vai cair, tipo, sendo meio grosseiro, assim, simplista, né? Mas em duas grandes correntes, assim, né? Uma corrente que vai defender que o direito tem conexão, o direito positivo, esse que regula a nossa sociedade, tem conexão com a moralidade, com a ética e com a justiça, ou seja, né, existe direito injusto, mas seria bom que o direito fosse justo. Existe direito, por exemplo, o direito nazista lá, existe um direito que determina que se mate pessoas inocentes, mas a gente reconhece como ser humano que era melhor que esse direito não fizesse isso. Que um direito assim é uma coisa a ser evitada, que é algo que está errado. Ou seja, era uma lei, porém era uma lei injusta. Gravemente injusta, exatamente, gravemente injusta, né? Não só injusta, mas gravemente injusta. Porque podem haver leis injustas, e certamente há leis injustas hoje no Brasil, mas às vezes, mesmo que ela seja um pouco injusta, vale a pena que a gente obedeça, porque senão a gente pode trazer um caos, um mau exemplo,
e uma desordem social. Não, e tu já pensou, Yuri, se cada um começa a pensar assim, essa lei é injusta, não vou obedecer, eu tenho uma lei melhor que isso. Exato. Aí acaba que a gente acaba destruindo a própria natureza do direito, que é vigorar universalmente, que é ordenar a sociedade. Isso que o senhor falou dessa questão de fazer a coisa ficar meio que universal, se eu me recordo, não estiver falando alguma bobagem, o Kant tenta fazer isso, não é isso? Com a sua filosofia. Não, tu tem razão, né? Na fundamentação da metafísica do costume, inclusive o imperativo categórico é um apelo à universalização, né? Exato. A ideia é essa, exatamente, né? Você sabe filosofia, porque é esse o apelo, né? Mas o direito, ele é a universalização, ele é para vigorar geralmente, assim, né? É uma universalização, mas não é uma universalização do sempre, uma universalização teórica. E o direito é do geralmente. Por exemplo, ontem eu ainda estava fazendo um vídeo sobre isso, né? Mas é o exemplo da República no Platão, se eu não me engano, no livro 1, né? Que é, os empréstimos devem ser devolvidos. Por exemplo, se a gente vai ser, o senhor está falando de direito natural, dá uma regra aí de direito natural. Bom, vou dar uma regra. Que os empréstimos sejam devolvidos. Isso qualquer pessoa, desde a Grécia Antiga, entende que se recebeu alguma coisa emprestada, deve devolvê-la. Tá? Isso está lá na República do Platão, não estou inventando, está na República do Platão, livro 1. Isso também está, por exemplo, na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Tá? Então, os empréstimos devem ser devolvidos. Bom, o Platão talvez não tivesse essa noção que a gente tem hoje em dia de direito subjetivo. Então, vamos falar de direitos naturais. Se a regra é que os empréstimos devem ser devolvidos, qual é o direito natural que decorre daí? Quais são os direitos naturais? Que aquele que emprestou alguma coisa tem direito de reavê-la. Isso é um direito natural, poderia dizer. Direito subjetivo natural. Tá? Então, assim, por justiça, aquele que tomou algo emprestado deve devolvê-la, ou, né, por justiça também, aquele que emprestou algo tem direito de reavê-la. Bom, tá, tudo bem. Só que diz o Platão, se aquilo que foi emprestado foi uma espada e a pessoa que o emprestou enlouqueceu ou quer essa espada de volta para cometer uma atrocidade, por justiça não se deve devolvê-la essa espada nessa circunstância. E erraria aquele que devolver a espada para que a pessoa cometa uma atrocidade aí por loucura, né? Tomás de Aquino repete esse mesmo exemplo na Suma Teológica algumas vezes, quando ele vai falar de equidade também, né? Então o Tomás de Aquino ainda diz, se a pessoa que emprestou se tornou louco e requer de volta a sua espada para atentar contra a própria família ou contra o bem da comunidade, você não deve devolver essa espada. É injusto fazer. É uma regra que vale normalmente em uma circunstância excepcional, ela se vê anulada e se torna injusta. E isso decorre, Yuri, da natureza humana, né? Da natureza das coisas humanas práticas, das ações humanas. Nesses dois casos que o senhor citou, tem algo acima de tudo, que é preservar a vida dos indivíduos. Certo? Bom, aí acho que você anda estudando legal direito natural. Né? Opa, eu gosto. Exatamente. Exatamente. A vida é o maior. Exato. A vida é o maior valor de todos esses aí, preservar a vida dos indivíduos. Talvez isso que você fala tem quem concorde contigo, né? O Hart, por exemplo, concordaria contigo. A sobrevivência é o valor fundamental para o Hart. Lon Fuller, que é um jusnaturalista também, teve um debate com Hart discutindo isso e apelou para o argumento de Tomás de Aquino dizendo o seguinte: se a vida ou a sobrevivência, né, a manutenção da própria vida, fosse o maior e mais soberano valor, né, deveríamos ser que nem um navio que o capitão não tira o navio do porto para não arriscar a sua destruição, né? Entendi. Então, a vida é um valor fundamental, como diria Finis, é um bem humano básico. Mas ela está ao lado de outros valores também fundamentais, né? Vou te dar um exemplo. Ninguém acharia que é insensato uma pessoa que arrisca a própria vida em virtude do que ele considera sagrado, em virtude da liberdade, em virtude... Se uma pessoa que arrisca a sua vida em virtude... Vamos supor que uma pessoa esteja submetida a uma condição de escravidão, por exemplo. E ela, para sair dessa condição, ela tenha que arriscar a própria vida. A gente não pensa que ela é uma pessoa insensata. A gente pensa que ela é uma pessoa assim, que ela está lutando por algo que ela considera
valioso de verdade, né? Ou uma pessoa, sei lá, que propõe toda a sua vida em função da sua família, em função de uma crença religiosa que ela tem, né, da fé dela, ou em função, por exemplo, da busca do conhecimento, uma pessoa que dedica a sua vida a buscar o conhecimento, né? Ela não está desperdiçando a vida dela. Então, na ideia da lei natural do professor John Finnis, e aqui compete até anotar uma questão, Yuri, que quando a gente fala de lei natural e fala de justnaturalismo e fala de direitos naturais, existem diversas escolas, diversos autores, e mesmo nos dias de hoje, pensando nos justnaturalistas que estão vivos nos dias de hoje, nem todos defendem exatamente a mesma coisa. Sem dúvida. Então, se eu colocar, por exemplo, Lon Fuller, que eu mencionei, ele já faleceu, mas não faz muito tempo, ele propunha uma noção de lei natural, de direitos naturais, que não buscava apelar aos direitos naturais e não buscava um justnaturalismo, né, que é jus, quer dizer direito, né, e naturalismo, direito natural aqui, não buscava um justnaturalismo que fosse material, ou seja, por exemplo, a gente fala aqui que a vida é um bem supremo, que você falou, né? O Lon Fuller, ele buscava procedimentos jurídicos que garantissem justiça, né? Então a ideia dele era preservar a justiça do direito através de alguns procedimentos. Por exemplo, isso que a gente falou, que a lei deve ser universal, deve valer para todos, né? Deve ser uma generalização, né? Então a lei não pode ser específica caso a caso, para que a lei seja melhor, seja mais justa, e essa é uma característica do nosso direito, né, o nosso direito do moderno, do direito contemporâneo, é que haja uma universalização, né? Mas existem casos em que é mais justo se for específico, assim, né? Então isso é bem curioso. Eu posso dar, depois, se você tiver interesse, alguns exemplos geniais. Mas certamente, o que está por trás de um bom direito, de um direito justo, são alguns valores fundamentais materiais, como você anunciou, por exemplo, a vida. Um direito que não protege a vida das pessoas inocentes. Ou o que é pior, um direito que agride a vida das pessoas inocentes é um direito certamente injusto. Sim. E é um direito que pode justificar, inclusive, uma revolução, como no caso da Alemanha nazista, justificaria, inclusive, a deposição do tirano lá, do Facínora, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, né? Então a gente pode pensar assim, Aristóteles, essa questão da lei natural, dos direitos naturais, mas não especificamente lei natural e direitos naturais, mas essa questão da preocupação com a justiça, isso começou, a gente pode falar, essa é uma preocupação até mesmo religiosa, tá lá no Antigo Testamento já, né? Mas se a gente for pensar em termos filosóficos, isso começou na Grécia Antiga, ou em termos científicos, na Grécia Antiga, e isso já estava presente, por exemplo, na Antígona de Sófocles, né? Não sei se vocês leram a Antígona de Sófocles, é um livrinho pequenininho, maravilhoso, né? Está aí há 2.500 anos ilustrando aí o Ocidente, né? Sim. Então a Antígona resolve, ela tinha 2 irmãos, né? O Etéocles e o Polinice, e os dois se embateram em guerra, um defendendo a cidade, o outro atacando a cidade, e aí o tio da Antígona, o Creonte, resolveu determinar que a um se desse um rito funerário com honras, porque ele havia defendido a cidade, e ao outro se deixasse insepulto, né? E a Antígona, evocando uma lei divina, não uma lei natural, mas ela evocando a justiça divina, dizia que todos tinham direito a sepultamento, inclusive o irmão dela, né? E aí foi lá e realizou o rito funerário. Em razão disso, o tio dela, Creonte, condenou ela ao emparedamento. Então aqui fica clara assim, essa noção da justiça do Estado e de uma justiça para além do Estado, que muitas vezes o Estado pode fazer leis, né? No caso aqui não era o Estado, mas o tirano de Tebas, o próprio Creonte, né? Pode fazer uma lei, mas que essa lei ultrapassa limites que não dizem respeito à esfera política. Sim, eu tive contato recente com um livro do Thoreau, A Desobediência Civil. Eu não sei se o senhor já leu esse livro. Eu ganhei ele, mas não li ainda. Mas ele passa por uma história muito interessante, porque nos Estados Unidos vigorava ainda a lei de escravidão, né, nos Estados Unidos. E o Thoreau, por ter uma base da Revolução Francesa, aquela base bem liberal, ainda bem radical, sim. Ele se negou a pagar impostos para o Estado americano. E ele alegava, primeiro, que não era justo
né, por conta de estar violando o direito natural dos indivíduos, ou seja, a liberdade e a vida daquelas pessoas que estavam sendo mortas e escravizadas, e além disso, estava violando o próprio Thoreau, porque ele estava contribuindo, ou seja, com seus impostos, para financiar algo que ele não acreditava, que era a escravidão. Sim. Então ele se nega a pagar os impostos e com isso ele vai preso. Mas aí ele argumenta que leis injustas não devem ser obedecidas, ou seja, então ele estava fazendo o papel dele, como você citou agora há pouco, né? Ele teve a coragem de arriscar a própria vida para dizer assim, ó, para deixar o exemplo para as pessoas: olha, se existirem leis injustas, vocês não devem obedecer, não paguem os impostos ou não, de alguma forma não obedeçam. Então nesse livro isso ficou muito marcado para mim, porque ele foi até as últimas consequências para defender aquilo que ele acreditava como sendo justo, né? Sim. E em todo tempo, né, nessa narrativa, ele fala de direito natural. Ele fala, não é justo, porque... E como ele é cristão, né, então ele atribui esse direito a Deus e fala que Deus não apoia esse tipo de prática, etc. Isso que você traz é excelente, né? Por vários motivos. Assim, dá pra gente assim, falar apenas sobre esse caso, já daria algumas horas de conversa aí. Porque, primeiro ponto, que vale a pena ser esclarecido, né? A tradição, assim, dessa luta contra a opressão, e aí eu já estou pontuando, assim, um campo, assim, né? Luta contra a opressão, ela passa pela Antígona, mas a Antígona evocava a lei divina. Passa por Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, e esses caras já não apelavam para mitologia, nem para a lei divina, mas eles buscavam estudar filosoficamente essa questão e buscar encontrar argumentos racionais que explicassem e justificassem o que é justo ou injusto e por que deve haver justiça e por que o direito deve ser justo, né? E isso passa por uma tradição da Idade Média, e especialmente Agostinho e Tomás de Aquino, que vão incluir a noção da lei, e aí vai ter essa lei eterna, lei divina, e aí a lei natural e a lei humana, né? E também uma tradição de direito romano que vai entrar nessa tradição também escolástica aí. Então aqui, especialmente em Tomás de Aquino, acaba havendo uma separação de um campo, que é o campo do racional, que é a lei natural, e o campo do religioso, nós podemos dizer assim, que é a questão da lei divina. A lei natural, ela apela à racionalidade e à capacidade de compreensão do que é bem ou mal para o ser humano. A lei divina apela para a fé cristã. Para você aderir à lei divina, você tem que acreditar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na revelação da Bíblia, né? Perfeito. Então, se você não acreditar nos 10 mandamentos e acreditar que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, você não adere à lei divina, porque a lei divina é uma questão de fé. Exato. Agora, a lei natural, ela vale mesmo para quem não acredita em Deus. A questão da crença em Deus pode dificultar algumas coisas, mas sim, por exemplo, que você não deva matar em uma pessoa inocente, você tem como argumentar mesmo a uma pessoa que seja ateia. Você tem que argumentar esse tipo de argumento. Agora, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, isso apela à fé. Exato. Tá? Isso apela, porque você tem que crer que existe Deus, você tem que crer que Deus ama você e que ama todos. Então tem um monte de crenças aí, né? Que são apelos religiosos. Agora, que você querer o bem do seu próximo, como o seu próprio bem, não deva querer matar o outro, querer o bem é não querer matar o outro, né? Isso é o mais básico, que é o direito à vida que você estava falando, ou o bem da vida que você estava falando, né? Isso aí você pode argumentar com um budista, com um indiano, ou com um ateu, né? Sim. E aí uma pessoa que vai contrariar isso aí vai entrar em algumas contradições racionais, em termos de racionalidade não matemática, mas em termos da racionalidade prática, o que é a felicidade do ser humano? É essa a pergunta. Ou antes dessa ainda, o que é o bem humano? Diria Aristóteles na Ética Nicômaco. Está aparecendo a minha versão aqui pretinha, aqui, política. Né? Então, o que é o bem humano? E o Aristóteles vai dizer, aí ninguém discorda, o bem humano é a felicidade. Todo mundo concorda que o bem humano é a felicidade. Agora, em que consiste a felicidade? Aí começam os nossos problemas. Alguns acham que é o dinheiro, outros acham que é o poder, outros acham que é o prazer, e outros acham, como Aristóteles, que é a virtude, né? E outros acham, depois como Tomás de Aquino, que era uma vida transcendental, né? Que a felicidade se dá no transcendente, coisa que não era assim que Aristóteles pensava.
Aristóteles pensava que era aqui nessa existência terrestre, né? Sim. Então, aí começam muitos problemas, né? E a partir daí começa a questão da lei natural, né? Aí Perfeito. começa do justo natural e depois da lei natural e dos direitos naturais. O que o senhor estava falando agora a respeito dessa questão religiosa e do respeito, né? Eu li recentemente um livro do John Locke que chama Carta sobre a Tolerância. Sim, já li. Exato. Eu vi no meu grupo de pesquisa, a gente fez um semestre sobre tolerância. Aí a gente leu John Locke, Voltaire, e aí talvez tenha alguma coisa digital também. E tem um autor, agora aqui eu não me lembro o nome de cabeça, professor alemão, até meus colegas. Aqui, ó, The Power of Tolerance. É o Rainer Forst, estou vendo aqui. Aí muito legal. E eu li este livro. O Bob tem sobre o Bob tem? Na Era dos Direitos, eu acho que tem um capítulo, se eu não me engano, que é sobre tolerância. Né? Aí depende da edição que tu tem. Né? A edição que meus alunos tinha o capítulo sobre tolerância. A minha não, né? Então, mas depois eu consegui digitar, eu acho. Mas tem. Eu devo ter digital. O John Locke é atribuído sempre como o pai do liberalismo, o pai de não sei o quê, etc. Só que o que eu gosto de ressaltar sempre para as pessoas é que quando se fala em liberalismo, normalmente as pessoas atribuem a sistema econômico, né? Elas pensam no sistema de mercadorias, de venda e compra de coisas. Quando, na verdade, o que esses caras no passado estavam pensando era, na verdade, em um sistema de justiça, né? Que aí... Então, ou seja, eles estavam preocupados em saber o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que não era justo. Então, assim, nesse livro do John Locke, no caso, ele é um cristão. A Europa está num período da Idade Média, onde está tendo um monte de problema religioso, porque as religiões não se toleravam, os católicos lutavam contra os muçulmanos, e dentro do catolicismo começou a ter os protestantes, que começaram também a se matar entre si, e não tinha essa liberdade religiosa. Então o John Locke vai primeiro usar a Bíblia para tentar de alguma forma falar, olha, a Bíblia nunca apoiou isso, nunca apoiou a matança, nunca apoiou nada disso. Então, primeiro Deus. Deus nunca apoiou isso, ponto. Segundo, aí ele parte para uma outra linha de argumentação, que é uma argumentação, como você falou, racional, não no sentido racional de matemática, como você mesmo disse, mas no sentido de você parar para pensar um pouco. E tem uma certa parte do pensar no que é desejável e indesejável, e o que é razoável. Uma palavra que eu gosto de usar, duas, assim, a do Finis é razoabilidade, uma sensatez, né? O que é sensato. Exato. E aí tem uma parte no texto que ele fala justamente isso. Ele fala, gente, grosso modo, né? Ele fala assim, gente, vocês não estão percebendo que é melhor que cada um possa acreditar naquilo que achar melhor para si e que não interfira na crença do outro? Não é melhor que seja assim, que as pessoas possam ter liberdade para ter a sua crença? E cada um viva a sua vida? Ele argumenta dessa maneira, né? Sim. Ele fala sobre isso. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer é que, como você citou, você não precisa ter a crença em uma divindade para perceber, como você mesmo disse, para perceber que é melhor a liberdade em certos momentos e a tolerância das possibilidades do que o combate, o confronto direto que vai gerar em barbárie, né? Sim. Primeiro, assim, ó, eu te parabenizo, né, por essa tua consideração. Primeiro, pelo nível da tua argumentação, né, Yuri? É excelente, né? Segundo, essa tua consideração a respeito do liberalismo é bem isso mesmo, né? Não é liberalismo. Há pouco falávamos dos justnaturalismos, né? Não existe um único justnaturalismo, né? Inclusive, por exemplo, Michel Villey, que é um justnaturalista romanista, se dizia tomista, discutia fervorosamente com o Finis, que é tomista também, e os dois nenhum dos dois assim conseguia concordar com o outro, e os dois seguiam a mesma escola que é o tomismo, né? Ou Sim. seja, né, e o legal da filosofia e da argumentação racional é conviver com o diferente e buscar exatamente o diálogo, né? Esse é o fundamento da filosofia, e esse é o método filosófico desde a antiguidade lá dos gregos, né? Que é o diálogo. Mas hoje em dia ainda, em termos de não só o nosso liberalismo não é o mesmo que o liberalismo antigo, o clássico, dia, né? O clássico, né? O liberalismo iluminista aí, esse que você se referia aí a Locke, Rousseau, isso, né? E Hobbes também, às vezes também, né, em que pese ele ser totalitarista, né, mas ele já tinha lá uma esfera de liberalismo também, né,
Voltaire, por exemplo, que tem um livro bem legalzinho, pequenininho, sobre Tratado da Tolerância, em que ele fala exatamente sobre as guerras religiosas e o preconceito e a intolerância em relação aos protestantes dentro da França. E Sim. as injustiças praticadas em virtude dessa intolerância. Né, havia um caso de uma acusação, acusaram um pai de ter matado um filho, e era uma acusação injusta, porque o filho tinha se suicidado. Mas como ele era protestante, condenaram o cara sumariamente e, sabe, assim, viu como ele é? O cara estava pensando em se converter para o catolicismo ainda, né? Então disse assim, o pai dele matou para ele não se converter, né? E aí, o que acontece? Condenaram ele, depois o rei teve que reverter essa decisão, ficou provada a inocência, né, dessa pessoa. Então, esses casos de intolerância e guerra religiosa, e o começo do liberalismo passa por isso que você fala, que é a liberdade religiosa, né? Inclusive, sendo o Locke um dos pais aí, inspiradores dessas ideias de liberdade religiosa, né? Eu tenho uma tese até desse período, né? Que houve aí essa laicização, né? A laicidade do direito e do Estado e da política e também das universidades, né? Porque até então as universidades eram vinculadas às igrejas, e por exemplo, Tomás de Aquino, né? Então, tinha todo esse monastério, né? Mas o que acontece? Se você pegar essa época aí, esses caras aí que você refere, Locke, eles tinham uma preocupação ética e moral muito Exato. forte. E a ética e a moralidade, ela ainda vinculava o direito. Isso é interessante. Se você pegar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, inclusive, no preâmbulo, você vai encontrar a expressão direitos naturais e direitos humanos. Direitos humanos. Então, é como você coloca aí os direitos do homem, na verdade, os direitos humanos são posteriores, são de 48, mas os direitos do homem sucederam os direitos naturais, assim, tomaram esse lugar, né? Então, de prerrogativa de justiça para além, né? Os direitos naturais nessa época eram direitos que eram a declaração, por isso se chama de declaração, ela não constitui os direitos na Declaração da Revolução Francesa. Ela apenas apresenta aquilo que é desde sempre, que é uma condição de ser humano ter esses direitos, né? É uma condição de todo homem ter esses direitos à vida, à propriedade, à liberdade religiosa, a um bom governo, né? A garantias constitucionais. Então, esses são direitos que independem de estarem na lei ou não estarem. Mas é bom que eles sejam declarados para que todos os conheçam e possam cobrar. E segundo, é evidente que um bom direito contempla eles na sua Constituição e depois nas suas demais leis, né? Mas esse liberalismo dessa época, que é um liberalismo caracteristicamente assim, fruto do momento de ascensão da burguesia, ele é preocupado muito com a vida, com a liberdade, com uma opressão do Estado e com a propriedade, né? Exato. São os valores assim norteadores. Agora a gente vê outros liberalismos contemporâneos, por exemplo, se você pegar o Habermas ou pegar o Rawls, são liberalismos mais sociais, né? Então, são liberalismos, mas são liberalismos que propõem assim mais uma questão de assistencialismo ou de participação no governo político. É diferente, não é a mesma coisa? É diferente, exatamente. É uma outra coisa. E que, inclusive, eu estava pensando recentemente sobre isso, porque eu estudando isso, tem alguns que são até denominados libertários, né? Sim. Tem uma visão dos direitos naturais como algo, por exemplo. Isso, como algo. Eles têm uma visão disso como algo absoluto, né? Um dogma ad eterno, né? Que para sempre deve vigorar e que não tem flexibilidade, porque se você flexibiliza, você acaba se contradizendo. Então, por exemplo, o indivíduo tem direito à propriedade privada. Perfeito. Então, se você usar a lógica racionalista pura ali, pensar, então se eu tenho direito à propriedade privada, o Estado não pode cobrar impostos de mim. Por quê? Porque ele está violando a minha propriedade privada. Ou seja, se o bem é meu, ele não pode tirar o que é meu e pegar o dinheiro, né?
Bom, mas... E aí é escravidão. É escravidão. Exatamente. Te obrigar a trabalhar para ele é escravidão, né? Exato. Tem o Robert Nozick, isso aí. Agora, se você pegar esse caso, eles até se intitulam libertários, né? Isso, libertários. Além, né? Mas se você pegar, por exemplo, um libertário, ele certamente bate de frente com o Rawls, que propõe que existe uma doação, né? Que os benefícios da sociedade devem ser revertidos para os mais fracos, né? Então, assim, né, para as partes mais vulneráveis da sociedade. Então, é exatamente o oposto, né? E eu sugiro, assim, para quem tiver interesse em se aproximar dessas diversas teorias, assim, um livro do Michael Sandel, eu não sei se vocês conhecem, Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Eu não conheço. Esse vale a pena. Ele está aparecendo aqui atrás também, é um branquinho aqui, ó. Michael Sandel, ele é um professor de Harvard, ele já veio no Brasil umas 2 vezes, né, naquele Fronteiras do Pensamento, e o cara é muito didático também e pega ideias muito complexas. E ele tem um livro que é Justiça, o que é fazer a coisa certa, que tem uma série de vídeos. Tinha essa série de vídeos no YouTube, tá? São umas 20 aulas dele em Harvard. E o livro é exatamente as aulas dele em livro, tá? Então, vale a pena. Tanto a série de vídeos, quanto o livro. E ele passa por todas essas ideias, fala sobre o Kant, fala sobre os libertários, e dá contra-argumentos, tem a tese dele. Eu estava conversando sobre ele agora, até o Michael Sandel, né? Sobre YouTube e o Michael Sandel, porque Harvard colocou as aulas dele no YouTube, né? Então, eu ainda sou um pouco novo no YouTube, como eu te falava, até 2008, 2009, 2018, 2019, eu não consumia conteúdo no YouTube, muito menos pensava em produzir conteúdo para o YouTube, mas depois, como eu reconheci que isso tinha um alcance muito grande, né, e hoje em dia é nosso principal meio de comunicação, eu me dobrei às redes sociais e principalmente ao YouTube, né, como acho que é uma ferramenta sensacional. Estamos, né, tanto o YouTube agora, mas também o podcast, Spotify, né, mas essas mídias oportunizam isso. O professor Michael Sandel, ele não só tem as aulas dele lá, mas ele é um excelente professor, assim, tem obras realmente profundas sobre o tema, e ao mesmo tempo nessas aulas ele tem um conteúdo introdutório que eu recomendo para vocês, e que ele perpassa aí uma parte dessas teorias de justiça, né? Por exemplo, esse utilitarismo, ou mesmo esse libertarianismo que você falou, ou mesmo o Kant, que é um autor difícil, né? Ele difícil. De uma maneira acessível, assim, né? Eu considero pelo menos mais acessível, né? Mas você leu o texto, eu tive o contato com o Kant, eu tenho um livro dele, inclusive, aqui, se não me engano, A Crítica da Razão Pura, se não me engano, tem aqui. Esse eu já li duas vezes. É um texto extremamente... na orelha. Nossa, é um texto extremamente complicado, eu, sinceramente, não consegui acompanhar. Não te preocupa, que é tu e 99,99% dos filósofos, não vou dizer da humanidade, porque nós vamos entrar numa dízima aí, um dízimo periódico aí, não acaba nunca, né? Sabe? E aí, nesse livro que eu citei, que eu tive o primeiro contato assim, mais profundo, né? Que é do professor, aí ele dá uma dissecada, então ele facilita o entendimento, daí ficou bem mais claro essa questão dele, da questão de universalizar os valores, que só é válido, só seria, sei lá, justo ou útil aquilo se todos que estivessem ali concordassem que aquilo de fato é certo, que é justo, etc. Né? Bom, aí para essa questão assim, do certo, do justo, que não são expressões muito empregadas por Kant, mas o que ele usa muito é a questão do imperativo categórico. Aí isso, exatamente, imperativo categórico, esse é o termo. A metafísica dos costumes, crítica da razão prática e a metafísica dos costumes, que é quando ele vai tratar da moralidade do direito, né? Aí ele vai tratar desses conceitos mais concretos, assim. É que na crítica da razão pura, ele vai traçar os limites da metafísica, e a ideia dele é julgar exatamente o que a razão pode ou não pode conhecer, né? Então ele coloca, crítica quer dizer o tribunal da razão. Ele vai ver assim, o que é extremamente complexo isso aí. É uma dor. É uma dor.
É uma dor. É A ideia dele é assim, pô, faz 2.500 anos aí que os caras estão tentando conhecer alguma coisa, e cada um que vem diz uma coisa, o outro vai lá e diz outra, desconstrói tudo. Então vamos julgar a razão, vamos ver o que ela realmente é capaz. Ô Leandro, e pra gente já estamos caminhando pro final, para você resumir, aqui no Ocidente, aqui nos países ocidentais, todos eles, né, têm essa base de direito natural. Né? Todas as constituições, pelo menos as mais famosas, elas têm por detrás esse vestígio do direito natural. Então, assim, a defesa da vida, da liberdade, da laicidade do Estado, né, da possibilidade de tolerância entre as crenças religiosas, de tentar, de alguma forma, proteger a propriedade privada dos indivíduos. Como você resumiria isso para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Como você explicaria isso para que elas pudessem, de alguma forma, compreender de forma mais simples? Bom, eu vou tentar de duas formas, vou tentar ser breve, tá? Mas de duas formas. Primeiro, essa questão, como eu tinha falado, né, da resistência à opressão, ela já é antiga, vem desde a Grécia Antiga, né? Ou antes disso, a Bíblia já fala em justiça, e depois em vingança divina para as injustiças, né? Por exemplo, tem passagens que falam assim, ó, por exemplo, Código de Hammurabi também, né? Você deve ter um cuidado especial com órfãos, viajantes e viúvas, que são mais fracos. Tá? Então, na sociedade. E se não houver esse cuidado, se houver uma injustiça grave, né, no caso da Bíblia vai haver uma vingança divina, mas no caso da filosofia mostra os fundamentos para que isso ocorra. Tá? Bom, isso aí passou, esse negócio de opressão, de resistência à opressão e dessa tradição de resistência à opressão, ela se dá em três esferas. Tá? A primeira esfera que isso pode ocorrer, e é a que normalmente justifica o advento de um Estado, de um poder soberano, é a esfera da violência individual. Alguém te agride, alguém te assalta, alguém te furta. Então é preciso que alguém, se a gente não pode se proteger a si próprios, né? Não vale a pena que isso aconteça, porque a gente vai ter anarquia aí, e quem é que vai se beneficiar numa situação dessas? Né? A gente pensa que, por exemplo, os libertários iam gostar de uma situação dessas, que não é os anarquistas mesmo. Sem governo, né? Sem governo. O que vai acontecer numa situação dessa? Vai acontecer o que acontece no Haiti, quando deu aquele terremoto, né? Ou seja, os mais espertos, os mais astutos, os menos justos, os mais inescrupulosos e os mais fortes, esses é que se beneficiam. Quando a criancinha vai lá e recebe a doação de água e alimento, ela dobra a esquina, não tem mais o guarda, o grande mais forte que ela vai tomar dela. E a criança vai morrer de fome. Então é importante que a gente tenha um poder que garanta a paz e a justiça numa comunidade nesse sentido. E é para o bem da comunidade. Não é para oprimir, é para o bem da comunidade. Segundo, quando a gente tem o advento desse poder, a gente vai ter uma esfera de opressão que esse poder pode ser tentado a nos tiranizar. Agora a gente não teme mais o valentão da esquina, mas agora a gente pode temer o poder... O próprio governo, né? O próprio governo. Então é importante que a gente tenha uma esfera de proteção em relação ao governo, tá? Também. Então, e uma terceira dimensão, ainda mais... Só te cortando, desculpa, mas no caso da democracia seria o poder legislativo e também o sistema democrático, onde a gente possa votar e mudar o aí sistema. você já está remediando, assim, né? Eu só estou te mostrando, assim, esferas de opressão, né? Perfeito. Então, nesse sentido, você tem razão. Se a gente for pensar em termos de remédio, o remédio para a opressão do indivíduo é um poder soberano. O remédio para a opressão do poder soberano, eu poderia resumir como um Estado de Direito. E pode ser democrático ou pode não ser, porque na Inglaterra tem um poder régio lá, tem a rainha, né? E eles estão melhores que muitos outros que vivem numa democracia plena, né? A gente tem que ter cuidado, porque na Venezuela, por exemplo, Hugo Chávez chegou ao poder através da democracia. Exatamente. Na Alemanha, o Adolf Hitler também. Ao poder através da democracia. Aristóteles dizia que os piores tiranos nascem nas democracias através dos demagogos, da demagogia, né? Nós podemos gravar um episódio sobre isso, hein, professor? Podemos também. Podemos. É excelente tema, tá? Então, o que eu posso te dizer? Então, nós temos as duas esferas primeiras, né? Então, uma opressão do indivíduo, e aí o poder soberano, e uma opressão do Estado, desse poder soberano,
que a gente pode remediar ela através do Estado de Direito. E aí vai passar pela legalidade, direitos fundamentais, separação dos poderes, talvez alternância no poder, e aí vai se dar através de uma democracia, através de uma eleição. Mas se a gente for pensar, parte, por exemplo, do poder no Brasil não se dá através de eleição. O poder judiciário, na sua maior parte, o acesso é através de concurso público, né? Aí, claro, não estou falando dos tribunais superiores, nem no 5º Constitucional, que são indicação política, né? Mas hoje em dia o que se critica são exatamente o pessoal que acessou o poder judiciário por indicação política, que são os que não são juízes profissionais, são advogados que acessaram o poder judiciário, né? Funções supremas no poder judiciário. Então, que são assim mais alvos de crítica. Então, essas questões, principalmente a legalidade, a separação dos poderes de direitos fundamentais, que são os netos dos direitos naturais e dos direitos do homem e do cidadão e dos direitos humanos, os direitos fundamentais, que são os direitos humanos que estão escritos na Constituição, né? São direitos fundamentais, aqueles direitos que não precisavam nem ser, eles poderiam só ser declarados, mas existiam desde sempre, passaram a integrar o ordenamento jurídico constitucionalmente através dos direitos fundamentais, por exemplo, o direito à vida, né? O que acontece? Eles têm que nos proteger não só dos outros indivíduos, mas também do poder soberano. Aí tem uma terceira dimensão de opressão, que é a internacional, né? Aí pode ser um pouco complicada, porque outros países podem oprimir o Brasil ou podem oprimir os cidadãos brasileiros, né? E aí, isso aí, como se proteger nessa situação? Aí é uma situação um pouquinho mais complicada, né? A noção de direitos fundamentais não ajuda mais, porque direitos fundamentais protegem internamente através do ordenamento jurídico. A noção de direitos humanos, através das declarações internacionais de direitos humanos, por exemplo, da ONU, e através dos pactos de direitos humanos, ajudam. Mas a noção de direitos naturais eu acho que é mais fundamental ainda, né? E aí, realmente, o problema é que falta um poder soberano para resguardar, porque a nível internacional a gente sabe como as coisas funcionam, né? Não tem um governo soberano, mas é um pouco, né, é quase beirando, né, a lei do lago, né? Outro dia discutia no YouTube a lei da natureza e a lei natural. A lei da natureza não é a mesma coisa que a lei natural. O Kant faz essa distinção, mas nem todos se dão conta também. A lei natural é uma lei da sensatez, é a racionalidade aplicada a resolver problemas práticos. A gente está buscando que é razoável, que é sensato. Só que a lei da natureza, não a lei natural, né, ela é diferente. A lei da natureza é o que vigora na natureza. E é o que vigora, por exemplo, dentro do lago. No lago, o peixe maior come o peixe menor. Quem tem a boca maior engole o outro. E não é a isso que o ser humano se identifica como justiça, porque alguns dizem, outro dia tinha um comentário num vídeo lá no YouTube, a única lei que existe é a lei do mais forte. Bom, cara, a minha resposta foi, isso é uma lei da natureza, não a lei natural, porque se fosse assim, né, aí pronto, desistimos de qualquer pretensão de justiça, de lei natural e de direitos naturais, né? E eu acho que, espero pelo menos para um papo mais leve ter deixado claro alguns pontos. Não, a gente tem, pelo menos aqui, né, mas eu falei pro Yuri, eu vou ficar de orelha nesse papo, porque eu sei que você estuda bastante filosofia, gosta do assunto. É um profundo conhecedor, como a gente gosta de falar, é um profundo conhecedor do tema, mas trouxe para mim aqui uma bagagem absurda, né? E eu acho que vale até vocês recomendarem leituras, né, acerca do tema, pra gente poder aprofundar mais, quem sabe num próximo momento e trazer mais mais assuntos específicos, né? O professor, inclusive, tem um livro, né, professor? Você pode falar sobre o seu livro também. Isso. Então, vamos começar pelo mais básico, assim, né? Como aqui o público não vai ser só do direito, e eu lecionava nos semestres iniciais do curso de direito, eu sempre empregava para o pessoal que estava se aproximando do estudo do direito e dessas preocupações com justiça, né, 2 obras ou 3 obras assim que eu acho que são fundamentais. Tá? Lá no meu canal no YouTube, inclusive, tem indicação de livros, listas mais extensas de livros para ler, e eu mais ou menos apresento os livros. Mas, fundamentalmente, alguém que esteja interessado com essa questão da justiça tem que ler
A Antígona de Sófocles. Esse aí é um livro assim, ó, Sófocles, tá? Que ele compunha tragédias na Grécia Antiga. Até hoje a gente lê isso e aprende, né? Eu debati isso mais de 11 anos seguidos, 2 vezes por ano, pelo menos, né? Com os alunos, e sempre aprendi alguma coisa. Então, leia a Antígona de Sófocles. Esse é o começo para entender. Você pode até discordar da Antígona, pode até discordar do Creonte, pode até discordar, sei lá, do Etéocles e do Polinice, de cada um dos personagens, né? Daquilo ali, daquela tragédia. Mas a Antígona, acima de tudo, é um livro sobre sensatez. Se você pegar a última frase da Antígona, diz o seguinte, o Corifeu diz, né? Palavras altivas trazem castigo atroz. A idade ensina a prudência. A prudência que é sensatez, né? Perfeito. Então, exatamente. Né? A insensatez é um limite até mesmo para o poder do Estado, porque Creonte acaba tragicamente envolvido pelo próprio poder naquela tragédia, né? Não vou fazer um spoiler, vou recomendar a leitura, e é um livrinho de bolsa, é um livrinho pequeno, né? Então vale a pena. Outro livro que vale a pena para quem quer uma introdução nesse tema, também tem uma edição Pocket, excelente edição, que é da LEPM, tá? É aquela versão Pocket. Os dois, a Antígona tem Pocket também, tá? Fica a sugestão, inclusive, tem até digital, mas pega a Antígona Pocket da LPM, vai estar com uma boa tradução. É do Platão. Platão é um filósofo estranho para mim, assim, estranho no seguinte sentido, não é estranho, mas ele me exigiu muita maturidade para ler. Esse livro eu acho que dá para ler mesmo ainda imaturamente. Eu em 92, 93 estava lendo a Política de Aristóteles e amando. Aí eu peguei para ler A República do Platão, li 5 páginas e desisti na época. Eu não tinha maturidade, sabe, na época filosófica para isso. Então eu exijo um pouquinho mais. Mas esse livro, se eu tivesse pego na época, por ser um estudante de direito, interessado nas coisas da justiça, teria gostado, que é Apologia de Sócrates. Normalmente, na edição da LPM, são 3 diálogos. Tem Eutífron, Apologia e Críton. Tá? A Apologia deve ter 30 páginas, assim, é um texto curto, mas é a defesa do Sócrates, Apologia quer dizer defesa, no julgamento que fizeram lá, que condenaram o Sócrates, apesar de ser inocente, de alguns crimes lá, de corromper a juventude, trair os deuses lá de Atenas e etc e tal. Então, e ser um sofista. Então, leia a Apologia de Sócrates e pense, né? Eu gosto de tratar esses temas, não pense assim, ó, isso aqui era naquela época. Pense você nessa situação, tanto a Antígona, né? Se coloque na situação de Antígona. O que você faria nessa situação? Sabe? O legal da Antígona e o legal de histórias, assim, que nem a Antígona, né? É que você pode se colocar no lugar de... Eu fiz muito júri simulado na Antígona. Então, às vezes eu julgava Antígona, às vezes eu julgava Creonte, às vezes... Então, se coloque na situação dessas pessoas e pense assim, se eles são insensatos, o que você faria apelando para a sua sensatez? Porque apelar à lei natural é apelar pela sensatez. Apelar à filosofia da ética, da política e do direito é apelar para a sensatez, para a inteligência no agir. E quando a gente olha para os outros, é fácil julgar. Mas quando a gente se coloca na situação, as coisas não são tão simples, né? As alternativas que a gente tem se fecham e os horizontes são obscuros, né? A gente não consegue. Então, se coloque nessa situação. Depois disso, se você quiser estudar de fato a lei natural, eu lancei uma obra agora esse ano que é A Justiça e a Lei Natural em John Finnes, tá? Tem disponível no meu Instagram, no meu YouTube, tem vídeos falando, né, a respeito dessa obra aí, e aí eu vou tratar de um autor que estuda a lei natural e a justiça nos dias de hoje, o professor está vivo ainda, que é o professor John Finnes, é professor na Universidade de Oxford, foi orientando do professor Herbert Hart, que é o mais famoso filósofo do direito, eu acho, do agora, né, dessa geração aí do século XX, né? Então, não faz muito que faleceu o professor Hart. O professor Finnes ainda é professor em Oxford, né? Eu tive a sorte de ser apresentado a ele, ter contato com ele em 2007 e a partir daí comecei a estudar a obra dele e traduzi um dos livros dele para o português. Inclusive, o livro que eu traduzi é Direito Natural em Tomás de Aquino. Eu gravei o primeiro grupo de pesquisa que eu transmiti online, foi sobre esse livro, e eu transmiti, tá tudo no YouTube,
Todos os capítulos do livro a gente discutia no grupo e eu transmitia. Então tá lá no meu YouTube, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a lei natural e fazer um estudo mais detido, pode ter acesso a esses vídeos lá e também ao livro, né? Fica a recomendação desse livro que eu lancei esse ano, A Justiça e a Lei Natural, em John Finch. Aí você vai estudar uma teoria da lei natural que é defensável nos dias de hoje. Como o Yuri tinha perguntado, e eu não me lembro de ter respondido, me parece que cada vez mais no Brasil e no mundo as pessoas estão se interessando por isso, né? Não quer dizer que todos concordem, pelo contrário, tem muita gente ainda que objeta, né, que tem objeções em relação à teoria da lei natural. Mas tem outras tantas pessoas que têm objeção ao positivismo, por exemplo, né? Então, a filosofia, ela vale enquanto desenvolvimento, conhecimento e como busca da sensatez, exatamente enquanto a gente entra em diálogo. Pessoal, para quem está escutando até agora, esse foi o Leandro Cordioli, professor de filosofia do direito, pesquisador também, né, nas teorias da justiça e da lei natural, e advogado, certo? Falei tudo, né? Se você quiser buscar o material dele, a gente vai deixar tudo na descrição do episódio, tudo listadinho, todos os links. E é isso, vem com a gente estudar filosofia um pouquinho também, né? Yuri, considerações finais? Somente agradecer a presença do professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sensacional, o senhor foi muito, muito cordial, muito solícito ao nosso time, né? E é isso, só gratidão mesmo pela sua participação. Bom, se vocês me permitirem uma última palavra, gostaria de agradecer o Yuri e o Bruno pelo convite. Fiquei muito feliz e muito satisfeito com a nossa conversa, assim. E, vocês são pessoas preparadas, né? Então, conversar com pessoas preparadas é sempre um aprendizado também. Então, em que pés, né? O bom dia, boa tarde, boa noite agora. Boa noite para vocês. Obrigadão pelo convite e muito obrigado pro pessoal que nos acompanhou até agora. Valeu, pessoal. A gente se fala no próximo episódio e paz.